Boa noite a todos, e as minhas primeiras palavras são de agradecimento por estarmos aqui reunidos. Eu pediria a todos que nesse momento nós nos interiorizássemos, entrando em contato com esses amigos espirituais que sempre nos auxiliam. Pedimos a sua proteção, a sua orientação, para que possamos seguir em frente e para que, nesta noite, nós possamos aprender um pouquinho mais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Hoje nós falaremos do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 11 e 12, não é? É do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E esses itens nos falam do orgulho e da humildade. Certa vez, os discípulos perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tomando uma criança para perto deles, respondeu o seguinte: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. No Evangelho, aliás, no dicionário, nos diz o seguinte: orgulho é o sentimento de dignidade pessoal, conceito exagerado ou elevado de si mesmo. E humildade nos diz assim, que é a consciência das nossas limitações, é sabermos exatamente o que nós somos, até onde nós podemos ir. Os grandes na Terra, com títulos e fortuna, sempre se achavam os poderosos, não é? Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque naquela época, como na época atual também, muitas vezes o poder faz com que as pessoas se sintam merecedoras de maiores vantagens. Mas nós sabemos que não é bem assim, não é? Lá no Evangelho, nesse capítulo 7, nos diz o seguinte: sede generosos e caridosos, mas sem ostentação, isto é, com humildade, porque não adianta nada nós fazermos a caridade e humilharmos a pessoa que o recebe, certo? E quando o orgulho atinge o seu extremo, nós sabemos que é uma queda iminente, que a queda iminente está a caminho. Então, é um indício... Eu só não escuto mais. Não está escutando? Então, é um indício de uma próxima queda. Então, prestemos atenção quando o orgulho estiver fazendo parte da nossa vida, do nosso sentimento. E nós também devemos lembrar aquelas pessoas que são apaixonadas pelo orgulho, que elas estão em queda próxima. Então, é nosso dever alertar os outros que estão incorrendo num caminho incorreto, que estão promovendo a sua própria queda. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no Sede Perfeitos, eles nos dizem diversas qualidades, né? Os Espíritos nos ensinam diversas qualidades do homem de bem. E uma delas é a humildade. Então, o verdadeiro homem de bem sabe exatamente quais são as suas dificuldades, sabe aonde ele deve chegar, mas não dá trégua para o seu aprimoramento pessoal. Então, é saber o que é, porém, procurar sempre o aprimoramento no dia a dia.
E quais são as consequências do orgulho para o espírito? Primeira consequência é a vergonha de, quando ele for levado, ele vai se enxergar tal como é. Segunda consequência, descobrir que tem inteligências muito mais desenvolvidas que as dele. Terceira consequência, vai descobrir também que aquele que ele julgava inferiores, muitas vezes são muito superiores, têm uma profunda sabedoria de viver e de ir em frente. Então, nós devemos observar o nosso semelhante com outros olhares. E aí nós não vamos nos decepcionar, porque nós colocamos expectativas nas pessoas. Achamos que as pessoas devem agir de acordo com o nosso entendimento. E aí, quando nós colocamos expectativas, vamos nos decepcionar, com certeza. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem, ou que pode dar de uma maneira diferente. Então, deixemos as expectativas de lado e hajamos com humildade, entendendo que cada um é cada um está no seu patamar de evolução, cada um tem um entendimento, sente de uma maneira, age de uma maneira, mas na maioria das vezes nós queremos que o outro se comporte de acordo com o nosso entendimento, com aquilo que nós achamos correto. E existe uma maneira eficiente de controlar o orgulho? Existe. A primeira maneira é admitir que nós somos orgulhosos. A segunda, agir para dissolver esse orgulho de dentro de nós. As abelhas constroem o mel e nunca nenhum ser humano conseguiu fazer um mel igual. E nem construir uma colmeia com tanta perfeição. Será que elas são melhores do que nós? Não. É um exemplo fugaz, mas nós não vamos nos sentir inferiores porque as abelhas constroem isso, e nem superiores porque nós podemos construir esta ou aquela coisa. Vamos imaginar que estamos todo mundo no mesmo barco. Estamos nesse barco chamado Terra, todos no mesmo patamar. Uns estão caminhando no caminho correto, outros não. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Nós não devemos nos colocar abaixo de ninguém, e nem acima. O caminho do meio é o caminho mais o correto, já nos diz o budismo. Chico Xavier não tinha no seu dicionário, no seu vocabulário, a palavra inimigo. Ele falava amigo estimulante. O que é um amigo estimulante? É aquele que nos mostra os nossos erros, que fala a verdade, geralmente, é o nosso inimigo, entre aspas. Porque os amigos, muitas vezes, se sentem, né, com dedos de falar alguma coisa para as pessoas, com um amigo que vai magoar. Então, os amigos estimulantes são aqueles que nos mostram o verdadeiro caminho, se estamos seguindo no caminho incorreto ou não. Muitas vezes nós confundimos orgulho com autoestima. É diferente. Orgulho é quando nós queremos ser mais do que o outro. Autoestima, não, nós devemos ter autoestima. Devemos nos amar. Jesus já nos ensinou, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas nunca querendo ser
mais do que os outros, né? Quando o orgulho estiver invadido o seu coração, pensa o seguinte: eu não preciso provar nada para ninguém, e nem para mim mesmo. Pensa que você não precisa, você não, que nós, né? Todos nós nos incluímos nisso, que nós não precisamos provar que somos melhores, que fazemos isso ou aquilo. Façamos o correto, claro, mas não precisamos provar nada para ninguém. Nós, quando vemos uma pessoa mal vestida, geralmente nós falamos o seguinte: aquela pessoa é humilde. Mas é um mau entendimento, porque muitas vezes aquela pessoa desprovida de bens materiais, muitas vezes ela carrega em si um orgulho muito grande. E outras, por outro lado, muitas pessoas que têm muitos recursos são humildes. Então, humilde é o que vai no coração, não é o que a pessoa quer aparentar. Então, quando nós utilizarmos esta palavra, nos dirigindo às pessoas menos favorecidas, vamos prestar atenção. Não é uma palavra correta, porque a humildade é um sentimento nobre, é um sentimento que nós devemos cultivar sempre, né? Nós devemos ajudar o próximo de maneira espontânea, com humildade, independente das suas atitudes, porque muitas vezes nós colocamos senões para fazer isso ou aquilo. Eu só serei feliz se, eu só vou ajudar se. Então, quando nós colocamos senões, nós não estamos fazendo a verdadeira caridade como Cristo nos ensinou. O verdadeiro humilde nem sabe que é humilde. Ele nem percebe. São as pessoas ao seu redor que dizem, né, que ele é humilde. Por quê? Não percebe porque é uma coisa natural dentro de si mesmo, né? Mas muitas vezes as pessoas se fazem de humildes, né? Colocam um verniz para esconder os seus defeitos interiores, as suas imperfeições interiores. Então, muitas vezes a pessoa se mostra humilde, mas na realidade o seu interior é um poço de orgulho. Isso também nós devemos verificar se não estamos incorrendo nesse erro, né? Nós não devemos levar ninguém à angelitude. Muitas vezes nós colocamos uma pessoa num patamar muito elevado só porque ela é legal, bacana, porque ela faz isso ou aquilo. Muitas pessoas admiram um artista, um cantor, ou quem quer que seja, né? Nós não devemos levar ninguém, porque ninguém é anjo aqui na Terra ainda. Ninguém conseguiu isso. Nós estamos a caminho, mas ainda ninguém conseguiu. Mas também nós não devemos rebaixar as pessoas dizendo que é uma categoria de perversa, cruel ou má, não é? Estamos no mesmo lugar. Estamos caminhando a evolução. Estamos tentando melhorar a cada dia. O orgulho cria ilusões sobre nós mesmos, né? Porque nos faz acreditar que somos melhores, que somos mais capazes, que somos isso e aquilo. E quando erramos, muitas vezes nós nos depreciamos. Muitas vezes carregamos caminhões de culpa, porque erramos no passado. O passado já foi, não podemos mudar. Nós só podemos atualizar o presente. Nós só podemos ficar
fazer o melhor agora, aqui no presente, para que possamos ter um futuro melhor. Então, a culpa também não leva a lugar nenhum, só faz com que nós nos sintamos, não é, diminuídos e sem vontade de ir em frente. Como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é? No estado de orgulho, a ilusão nos domina, né? Aí vivemos de aparências, mentiras, querendo ser os melhores, os perfeitos em tudo. Já na humildade, o nosso estado é de sintonia com a alma, e de sintonia com o nosso eu superior. É um estado mais tranquilo. Porque o orgulhoso vive ansioso, tenso, triste, angustiado, revoltado. Não é? Já o humilde, nós nos sentimos mais felizes, alegres, de bem com a vida. Porque as atitudes, as nossas atitudes, ficam mais calmas. Aceitamos, não é, as coisas com mais tranquilidade, com mais calma e paciência. Na medida que o espírito evolui, ele compreende que não é superior aos demais, né? Mas é preciso coragem para ser humilde também. Confrontar as nossas próprias imperfeições, limitações, fraquezas. Então, é preciso confrontar, conhecer a si mesmo, não é? Então, nós precisamos sempre esse autoconhecimento, nos interiorizarmos e entrar em contato com esse nosso eu e verificar aquilo que nós precisamos modificar. A mudança, muitas vezes, nos causa insegurança, faz com que nós possamos não seguir adiante. Então, também existe a falsa humildade, né? Que consiste em quê? Em se menosprezar, se rebaixar, fazer de coitadinho, e aí se recusa a fazer qualquer coisa, por se achar incapaz, por não achar digno de nada. Então, quando nós somos humildes, nós vivemos com mais tranquilidade, vivemos em mais harmonia, com mais parcimônia em nossa vida. Eram essas as palavras que eu tinha para dizer.